conhecer o nome do Senhor e também aprender a beleza da tua santidade. Eu vou ter a igreja colocar os seus pés. Nós vamos dar continuidade. Eu creio que hoje eu estarei resumindo o assunto dos últimos tempos que nós começamos a falar na terça-feira passada, porque na terça-feira que vem, meu irmão, já saiu a escala para os obreiros, dos setores, cada um estará ministrando mesmo nas congregações, e a sorte caiu para mim de hoje. Se fosse outra igreja, eu tinha que ir no outro vim, mas terça-feira que vem vai estar ministrando aqui a palavra de Deus o pastor Elício, de lá da Cachoeira, irmãos, aqui pertinho. Ele estará trazendo estudo aqui na terça-feira que vem, em nome de Jesus. E a gente tem um bom número dos irmãos aqui, para nós ouvirmos o pastor Elício, porque aquela vez era para ele falar, ele esqueceu. Também estava com um problema lá na igreja dele, no casal lá, os dois problemas, mas eu creio que dessa vez ele não vai faltar não, porque o pastor Neguinho deu uma puxada na orelha dele lá. Ele chegou para ajoelhar, Deus, para eu pedir perdão. Eu falei, não, mas é assim mesmo, Então começou. Vai ter terça-feira que muitas vezes o pastor Raimundo não vai estar aqui não, E a minha escala foi para aqui hoje, E em nome de Jesus também no aniversário do pastor Jonas, que vai ser no dia 9, eu conversei com o pastor Ricardo, ele que faz a escala, e falei com ele que era o aniversário do pastor Jonas, então eu vou ter que ligar para o pastor que vai ministrar aqui, no dia 9, e para que nós possamos comemorar o aniversário do pastor Jonas, em nome de Jesus. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 9, E a gente está falando sobre o fim dos tempos, O que está marcando o fim dos tempos nesta era que nós estamos vivendo hoje, Em nome do Senhor Jesus, porque na verdade, a igreja do Senhor, ela está vivendo seus últimos momentos aqui na face da terra, Em nome de Jesus. Amém? Capítulo 3, versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência, de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam mulheres cativas, nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendam sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres, esses dois homens resistiram, uma palavra, quando Moisés, no Egito, que os homens operaram aqueles sinais, nós podemos observar que realmente fizeram feiticeiro e fizeram alguns sinais
que Moisés fizeram, eles colocando resistência na obra de Deus, hein? Resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão longe, não irão, porém, avante, porque a todos serão manifestos seu desvario, como também o foi daqueles. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, né? É como eu falei para os irmãos que eu estou aproveitando um estudo muito precioso aqui da minha revista da Escola Dominical do ano de 85 ainda, né? De um punhado de anos naqueles tempos, o negócio era mais rígido, né? Então, queridos, nós falamos no primeiro ponto, nós paramos no final do primeiro ponto, falando do tempo trabalhoso, né? Onde nós falamos do tempo trabalhoso, falamos muita coisa a qual nós vemos realmente acontecer, né, no nosso meio, nos dias de hoje. E quando nós lemos esse capítulo 3, no versículo 1, né, essas qualidades que Paulo coloca aqui, viu, quando esses homens, quando a Bíblia fala homens, ele está englobando tanto homem quanto mulher, porque Deus, ele não faz acepção de sexo. Eu vou largar aqui cortando de um lado, está muito pequeno, né? Os irmãos estão entendendo aí, amém? Amém! Legal, pior? Está melhor? Então tá bom. Então nós vemos aqui esse tipo de pessoas a qual Paulo coloca que surgirão nos fins dos tempos, né, irmão? E infelizmente a igreja do Senhor, né, irmão, tem entrado nessa roda que também muito, porque hoje, infelizmente, nós podemos ver vários tipos de igreja que muitas das vezes não falam a nossa linguagem. Você vê, como ontem, quem participou ontem do estudo do pastor Douglas, né? Ele trouxe um assunto muito importante, falando o que a igreja é aqui na face da terra, a qual ela é sal da terra. Não, então nós podemos observar que realmente nós podemos ver isso hoje. Homem amante de si mesmo, avarento, presunçoso, etc. Tudo isso, a colocação de Paulo, ele falando para Timóteo, que nos fins dos tempos, quando ele fala nos fins dos tempos, ele está falando de massa aérea, porque na realidade, quando observamos a palavra de Deus, nós podemos ver que realmente, né, muitas coisas que a Bíblia relata acerca do fim dos tempos já aconteceu, já está acontecendo. Terremotos, maremotos, pais contra filhos, filhos contra pais, e ainda Paulo está falando dessa escala de tipo de pessoas, irmão, que surgirão no fim dos tempos. É um tempo na qual a igreja precisa estar atenta, é um tempo na qual a igreja precisa realmente estar alerta, porque nós estamos vivendo a esse fim dos tempos. Infelizmente, muitos crentes, por falta de vigilância, por não observar, prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, vai ficar para trás. Agora, falta de conhecer, não, a Bíblia está aí, orientando, ensinando, instruindo, nos mostrando. E também, não só a Bíblia, como nós vemos ao nosso redor os acontecimentos que está acontecendo hoje. Meu irmão, dá até tristeza, pastor Samuel, quando o senhor liga a televisão dentro das notícias, principalmente a Record, que é uma rede de mais notícias. Não, são coisas tremendas, terríveis, que nós não podemos estar acontecendo.
Sem falar, entendeu? No meio, entendeu? Religioso também, no meio da família, né? Barbaridade, né? A qual nós podemos observar que está acontecendo no nosso meio, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar dos dois pontos sobre a falta de amor, né? A falta de amor, e também no terceiro ponto, se dermos tempo, a gente vai dar uma esticada, entendeu? O resistir à verdade, né? Que são um grande sinal do fim dos tempos. Porque hoje nós vemos no meio do cristianismo muitos crentes resistindo à verdade, ou seja, não aceita aquilo que a palavra de Deus está falando. Porque na verdade a palavra de Deus é como uma bússola, entendeu? Que nos dirige, que nos guia ao caminho certo, em nome de Jesus. Amém? O segundo ponto que nós vamos falar sobre a falta de amor, né? Como nós vemos lá no versículo de número 2, né? Homens amantes de si mesmos, sem afeto natural, sem amor para com os bons. Isso aí no mundo, nós não podemos observar, isso aí no mundo é normal, essa falta de amor. Mas no meio do cristianismo, pelo amor de Deus, é complicado. No mundo é normal, porque a gente que já pertenceu ao mundo lá, sabe como é que funciona as coisas lá, né? Na mesma hora que está todo mundo bem, maravilha, começa um teste, briga, sai morte, vira aquela confusão toda, né? Isso aí é falta de amor, mas no meio dos cristãos, né? Porque nós sabemos que, na verdade, o panorama geral dos últimos tempos é caracterizado pela falta de amor, como se pode ver, né? Pelas expressões na leitura, bíblica do nosso ensinamento nessa noite, né? Está faltando também no meio do cristão essa essência, meu irmão, na vida do cristão, que é o amor, né? Porque na verdade nós vemos que o inimigo, ele ataca furiosamente, irmão, a igreja para destruir a essência das nossas vidas, que é o amor, que é o fruto da presença de Deus em nós. Por quê? Porque Deus, Ele amou. Aí João capítulo 3, no versículo de número 16, que todo mundo conhece esse versículo de cor, né? O meu sonoplasta tomando uma água, eu já vi que está chegando, eu quero não para agora. João 3,16, todo mundo sabe de cor. Quem é que fala para mim sem olhar na Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a essência do amor. E esse amor, Deus colocou no coração de cada cristão. Entendeu? E nós precisamos viver esse amor. Agora, o que o inimigo ele procura fazer? Ele procura destruir essa essência, né? Por quê? Porque, irmão, tem crente, realmente, eu não digo no nosso meio, mas no meio do cristianismo, tem crente que às vezes ele conversa com o outro e tal, etc, no coração dele. Às vezes por causa de uma coisinha de nada, ele já deixa, já isola aquela pessoa. Isso é falta de amor. E Deus não isola ninguém, isola não. Mesmo nós somos pecadores. Por quê? Deus nos ama. Eu acredito mais. Ele só não ama. É o quê? E hoje em dia, irmão, nós vemos uma falta de amor muito grande no meio
formado em nós, tanto mais crescerá também o amor dentro de nós. Porque quem tem Cristo no coração, esse tem um amor verdadeiro, né? Porque, na verdade, que nós vemos o qual é o primeiro mandamento, irmão, da palavra de Deus. Lá em Mateus 22, no versículo 37, e até o versículo 40, nós vamos dar uma passagem nesse texto bíblico para um nome aí, ó. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento? E o segundo é qual que é? Semelhantemente a este é: amarás quem? Quem é o teu próximo? Amará o teu próximo como a ti mesmo. É naquele que está ao seu lado, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mais para frente, olha aí bem, destes dois mandamentos depende toda a lei e os depende, irmão. Nós dependemos desses dois mandamentos, porque na realidade, se nós não estivermos enquadrados nesses dois mandamentos, nós também não temos lugar para nós no céu. Amar a Deus, irmão. Quando se fala amar a Deus sobre todas as coisas, isso aí é muito profundo, tá? Porque na realidade é como nós sempre falamos, que o primeiro amor, meu Deus do céu, é fogo puro. Fogo puro. Mas só que esse fogo vai extinguindo, vai se apagando. Hoje, irmão, tem muitos crentes, já não tem prazer de estar na casa de Deus. Hoje, tem muitos crentes que já não tem prazer de abraçar a obra de Deus. O que é isso? Isso é falta de amor a Deus do seu coração. E por falar, e o próximo? Estou falando de irmão aqui que falar que amor é muito bom. É muito bom. Todo mundo tirou assim, igual nós estamos aqui, todo mundo abraça. Mas se o Lafayette entrasse aqui agora, será que não tem coragem de abraçar ele todo cagado, mijado? Isso é amor. Se Deus abraça ele daquele jeito. Então falar de amor é fácil. Mas fazer viver o amor, amar o próximo é isso aí. Mas ninguém tem coragem, não. Eu não deixo, não. Porque os ímpios, de vez em quando, pegavam ele, levavam, davam embora, mandavam cortar o cabelo. Mas se ele entrar aqui, acho que ele nem deixa ele entrar dentro da igreja. Está dirigindo a igreja, irmão, na pastoreando a igreja lá na cidade de Biá, ali na região de Araxá. E a igreja lotada de gente, domingo. Chegou um bêbado, mas um bêbado mesmo. Sentou lá atrás e eu sempre posso fazer isso, então eu desci dele do altar e fui lá. E dei nele um abraço, mas ele me abraçou assim, parecendo tomando lá a bandeira, abraçou a pessoa, mas me abraçou assim, com aquela vontade. E quando eu acabei de abraçar a ele, que eu falei com ele, fica à vontade, entendeu? Que eu olhei no rosto dele, o rosto dele estava banhado de lágrimas. Sabe por quê? Ele falou comigo, ô pastor, entendeu? Há muitos e muitos anos, desde quando eu entrei nessa vida que eu estou nela, eu não ganho um abraço como esse. Eu senti o calor do abraço do Senhor, entendeu? E esse homem aceitou Jesus, né? Mas sempre tem aqueles crentes, entendeu? Em vez de tirar as pessoas, mesmo do abismo, eles ficavam empurrar ele para o abismo. Ele estava indo na igreja de Betinho. Mudou, viu? Mudou completamente o seu jeito
Mas hoje houve um abençoado diácono lá que arrumou um problema lá com ele lá, e ele nunca mais voltou na igreja. Aí eu visitei ele, não tinha casa, morava lá na rodoviária, mas não voltou mais. Mas aquilo, irmão, ficou gravado dentro de mim. Olhando aquela situação, na hora que eu acabei de abraçar ele, eu falei, mas eu estava até também meio do papel. Você entende? Não é isso é amor. Isso é amor, né? Tem mais versículos? Tem de 27 até o 40. Esse é o 40. Ou 27 até o 37, esse é o 40. Então é isso, pô. Nós precisamos. A igreja está precisando disso. Escuta aqui uma coisa, eu fico observando aqui, eu estou falando aqui, no nosso meio. Chega visitante aqui, entendeu, irmão? E às vezes, assiste o culto, a gente apresenta o visitante. Quando termina o culto, muitas vezes não vai nem ninguém lá dizer para ele assim: hoje foi muito bom você ter vindo, dar um abraço na pessoa. Né? Isso é incentivo, irmão, incentiva a pessoa. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Nós não podemos confundir este amor, tá? Não podemos confundir esse amor. Realmente não podemos não confundir este amor de Deus em nós com o amor natural. Não. O amor de Deus, entendeu? Você cai e levanta, o amor de Deus permanece. Agora, o amor natural, não. Às vezes, uma pessoa tem uma contenda, entra em choque com o outro. Até mesmo meio cristão, o coração fecha e sai aquela paz do Senhor entre os dedos. Se eu pudesse trouxer esse pescoço, você pensaria. Tem crente assim? Tem crente que fala dos outros, não dá oportunidade. Às vezes o irmão pregou, não, meu Deus do céu, o irmão vai para o inferno, olha o que o irmão está fazendo, assim, assado, meu irmão, porque nós temos o direito de julgar ninguém. Quando nós julgamos alguém, é falta de amor para aquela pessoa que nós estamos julgando. Então o amor natural é bem diferente do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele perdoa as nossas falhas, nós erramos. Quando nós chegamos perto dele, cara, com os braços abertos, para nos abraçar. Glória a Deus. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. É muito diferente do amor do homem, embora este processo de Deus é desvirtuado, pela natureza humana. Quando se fala de desvirtuado pela natureza humana, falando da vida do cristão, por quê? Ele sabe, conhece a Deus. Ele sabe, entendeu? O que Deus fez para provar o seu amor para conosco. O que ele fez? Ele deu seu próprio filho para morrer em nosso lugar. E a pessoa, eu sempre gosto de perguntar, qual das irmãs que tem filho e que tem coragem de dar ele para morrer em prol da humanidade? Quem? Quem tem coragem? Ninguém. Mas Deus nos amou. Ele nos ensinou este amor. E é por isso que nós temos que amar a Ele, porque na verdade Ele nos amou. Pensamos nós como nós estávamos lá no mundo. Eu sempre oro e agradeço a Deus. Deus, eu estava um traste. Eu estava com miséria lá no mundo. E o Senhor me tirou de lá. Entendeu? Me tirou de lá, me lavou com o sangue de Jesus. E hoje eu sou príncipe da igreja. Sou príncipe. As irmãs precisam, porque nós
sabe como assim que relaxa. Entendeu? É nisso que nós temos o amor de Deus para nós. Viu, irmão? Eu fico meditando, às vezes eu paro para meditar. Eu era morto mesmo espiritualmente. Lá no mundo não entendia nada de Bíblia, não entendia nada de Jesus. Falava de Deus, falava de Jesus, mas não entendia nada do que eu entendo hoje. Não, irmão. Então me leva a lembrar como Jesus disse assim: a graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Porque, na verdade, quantas pessoas que estão no mundo sofrendo têm a vontade de ter uma vida cristã como nós temos. Isso é o amor de Deus para conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus, irmão, que nós recebemos em nossas vidas, pela regeneração do Espírito Santo, é o segredo de uma profunda comunhão com Deus e também com os irmãos. Entendeu? Se eu fosse citar versículo bíblico aqui, irmão, eu não posso dizer. Eu tenho um apóstolo João, que é o primeiro epístola, ele fala muito sobre amor, né? Mas nós vamos caminhar mais para frente por causa do tempo. Né? Agora nós vamos falar aqui, louvado seja o nome do Senhor, o desamor, o sinal dos tempos. Irmão, o desamor, o sinal dos tempos. Quando se fala o sinal dos tempos, irmão, isso é dentro das igrejas, é no meio do cristianismo, né? Porque hoje ninguém tem aquele amor ardente como ele tinha com Jesus, viu, irmão? Quando ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Hoje está muito diferente dele. O crente, muitas das vezes, ele vai na igreja quando ele quer, né? Quando ele quer, às vezes a Bíblia exige tanta coisa dele, ele procura obedecer somente, entendeu, irmão? Aquilo que é de bom para ele, para sua carne, não é isso? Isso aí tem amor a Cristo. Né? O inimigo procura matar e substitui o amor, porque ele sabe que este amor divino nos constrange, nos impulsiona ao trabalho do Senhor. Porque quem abraça a obra do Senhor, meu irmão, realmente esse tem amor. Tá? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, olha o que Paulo disse aqui, olha. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 5,14, olha aí, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por nós, logo todos morreram. Agora, quem quer morrer por amor a Cristo hoje? Hein? Eu nem querer vir na igreja para adorar e dizer o nome dele, muitos não estão vindo e morrer por ele. É muito sério isso aí, muito sério. Então o amor necessita encontrar um meio, né, de expressão prática, que é o serviço que prestamos a Deus na sua igreja e no seu reino. Porque quem ama a Deus, ele procura agradá-lo. De que forma? Prestando o seu serviço, né, irmão? A Ele, entendeu? Prestando o seu serviço a Ele. Vamos ter um grupo livre ali? Vamos. 5, 6, 10, né? Enquanto as vezes tem 50, por menos, né? 40. Só Jesus Natal. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmão? O amor de Deus
expira em nós no momento em que decidimos as outros objetivos, né? Outros objetivos. Tem gente que às vezes prefere outras coisas, outro objetivo, né? Outro objetivo do que muitas vezes abraçar as coisas de Deus. Ah, pastor, eu não posso ir na igreja não, porque vai ter um churrasco lá na casa do meu irmão, que está fazendo aniversário. Pastor, eu não vou na igreja hoje não, porque eu tenho que fazer aquilo, outro, mais outro. Foi tanto empecilho para a igreja, tanto empecilho para fazer a obra de Deus. Eu vejo uma coisa muito triste na obra de Deus. Tem pai e mãe que às vezes, eles por causa do seu trabalho, eles deixam seus filhos em casa e vai para o serviço. Cada um vai para um canto, outro vai por outro. E às vezes os filhos não têm condições de vir para a igreja. Por quê? Agora, será que eles estão fazendo bem para os seus filhos? Sim ou não? Entendeu? De jeito que seu filho vai crescer? Nessa misericórdia de Deus. Quando colocamos o amor de Deus em segundo plano, irmão, cumpre-se em nós o que está escrito em Mateus 10 e 37. Olha bem, o que está escrito em Mateus 10 e 37? Olha lá. Existe no meio do cristão sem ele? Existe. Tá? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Tá? E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, por quê? Como nós já lemos no versículo 37 e 22, que já passou aí, amar a Deus mesmo. Tem tantos pais que bajam seus filhos, né? Tantos pais que muitas vezes, irmão, olha bem, eu vou falar uma coisa aqui, irmão, que acontece no meio da igreja. Às vezes tem crente, tem os pais muitas vezes trazem os seus filhos para a igreja, quando chega aqui na igreja, eles soltam os seus filhos, vai fazer o que quiser, ele põe a igreja para virar de pé para cima. Meu Deus do céu. Está aí minha esposa aí, ó, quando eu dirigi a igreja, tinha dia que eu tinha que fazer tanta coisa que eu não tinha tempo de olhar meus filhos, sabe o que ela fazia? O banco lá na igreja era encostado na parede. Ela pôs os meninos tudo lá no canto e joelhava lá, joelho, negado. Ai, se não joelhasse, o pau quebrava. Viu, irmão? E graças a Deus, hoje eu glorifico a Deus por isso. Tá? Mas às vezes, os pais, tem os pais, não estou botando dedo para ninguém aqui não. Eu estou falando que, entendeu? Que eu tenho que falar. Tem pais que às vezes, ele não está nem aí, filho. Ele não ensina o filho dele a orar, não ensina o filho dele nada, chega em casa. Olha, meu filho vai para o celular, então vai assistir desenho na televisão e cresce. Quando cresce, uns vai para as drogas, outros vai para o mundo, outros não querem nem saber de Jesus, mas por quê? Agora o erro é de quem? Então, agora isso aí é amor nos vai para o filho? Não é. Viu, irmão? Antigamente, se os pastores primeiro, se o pai deixasse o filho para fazer, ele ficava sem ele. Aquilo ali, irmão, é coisa de Deus, quadrilha. Tanto tem nas escolas, viu, irmão, e realmente, dentro dos filhos. Agora,
sábio, entendendo? Ele vai ficar sábio. A consequência do desamor, não andando rápido, tem muito assunto para falar, né? Viu, irmão? Não andando rápido, porque faz tempo, né? As consequências do desamor, quando falta o amor, não há comunhão, viu, irmão? Quando falta o amor, não há comunhão entre pai e filhos, entre igreja e pastor, e a tendência passa a ser a rivalidade. Eu não vou com a cara daquele pastor, não sei para que foi ele dentro da igreja. Eu já fui rejeitado. Não, cheguei à igreja que primeiro culto que eu dirigi, se tivesse umas 15 pessoas, era muito a igreja de quase 40 crentes. Por tudo, eu sou ex-filho, mas não consegui, irmão, consegui juntar esse povo da igreja, né? Por causa do irmão, que pastor não coitado, nada, não. Mas Deus me deu vitória. Às vezes usa, irmão, capítulo 24 de Mateus, versículo 12, usa essa desculpa aí. Tá? Usa essa desculpa. Mas só que, infelizmente, está acontecendo isso aqui. Dentro da igreja. Porque muitas das vezes esse multiplicar aí não é o mundo, não, concorda comigo, pastor? Não, o mundo queijasse, o mundo está normal. Se eu beber uma pinga, uma cerveja, se eu comer um churrasco, se eu prostituir, se eu roubar, para o mundo tudo é normal. Isso aqui é para crente, irmão. Pecado dentro da igreja. Pecado dentro da igreja faz o amor esfriar, faz o Espírito Santo de Deus, afastar. Tá? É o que nós podemos observar hoje, tanto desacordo que tem dentro da igreja, entendendo? Eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de ciclano, eu não vou participar do jogo porque não sei o que é lá mais, eu não participo do ciclo de oração porque é assim assado, e assim vai. Isso aí coopera para que o amor venha esfriar, entendendo? No meio da igreja. O Salmo 133 te colocar, meu irmão. Os irmãos conhecem de cor. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em desunião. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em desunião. Eu não vou na igreja mais não, porque o pastor Adeus foi embora, tá aquele negrinho enjoado lá. Entendeu? Meu amor. Aí eu vou para outra igreja. O pastor de lá é assim, assado. Irmão, cadê o amor? Irmão, então dá as consequências para a igreja. É o que nós estamos vendo hoje. Igreja fraca, entendeu? É igreja sem autoridade. É o que nós podemos ver hoje, sem acontecer nada. Jesus mudou? Eu acho que mudou. Eu acho que mudou, porque na realidade, se nós for comparar a igreja do passado para a igreja dos dias de hoje, realmente nós temos que falar para aqueles crentes do passado, eles têm que pregar para nós aceitar Jesus de novo. Não estou dizendo da igreja, aliás, a igreja do Senhor ela sempre foi uma só. Porque o Deus da igreja, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa isso aí acontecer não, irmão. O amor de Deus esfria em nós no momento em que nós dedicamos a outros objetivos. Nós falamos sobre isso já, né? Quando
aí a igreja esfria, entendeu? Às vezes há aquele debate dentro da igreja, né? Eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou de Betano, e etc. Eu amo mais o presbítero mais, agora o pastor Samuel, isso aí fica mais. É um exemplo, mas sim, e isso existe na igreja. Tem irmão que às vezes passa por outro que nem a paz do Senhor não dá, né? Ele pode, está precisando de converter, né? Muito bem. É possível estarmos reunidos sem, contudo, estarmos reunidos. É possível estar todo mundo junto, mas materialmente, né? Que às vezes a igreja está cheia, mas às vezes espiritualmente está desunido. Há aquela divisão, né? Isso aí já houve de muito tempo atrás, tá? Muito tempo atrás. É possível. Estamos unidos aqui. Aqui está a explicação de muitos problemas entre famílias, rebelião, lutas, falta de respeito, né? Então isso aí é a falta. Quando existe isso aí, é a falta de amor dentro da família. Porque na realidade, os fim dos tempos, os sinais dos fim dos tempos podem acontecer no meio da família crente, pai contra filho, filho contra pai, e etc, etc. Entendeu? Temos que estar atentos à igreja, temos que estar vivos espiritualmente, tá? Porque isso, tudo que a gente está falando aqui, a gente está vendo acontecer, né? E muitas das vezes, quando muitos crentes acordar, tarde demais, muito tarde. É agora que nós temos que observar, olhar com carinho a essas coisas, irmão, porque muitas das vezes, entendendo, nós não imaginamos o quanto Jesus está próximo. Vai demorar, né? Resistir, no último top 3, eu tenho 17 minutos para a gente discorrer dentro dele. Resistir, irmão, a verdade, sinais do fim dos tempos, como nós vemos no versículo de número 8, como Janes resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. A verdade é resistida. Janes são figuras que resistem à verdade. Entendeu? Eu não aceito isso. O pastor prega uma coisa, prega, irmão, algo extraído dentro da Bíblia. Eu não aceito isso aqui, não. Eu quero viver do meu modo. Isso aí é resistir à verdade, irmão. E é um sinal dos fim dos tempos. Esses dois mágicos, eles resistiram a Moisés, trazendo-lhe muita inquietação. Por quê? Tudo que Moisés fazia, Deus não deu nada que Moisés fazia, como nas pragas, as 10 pragas lá no Egito, eles iam e faziam mesmo. Isso é resistência, irmão. A verdade, o que quer dizer? É assim, desacreditando naquilo que Deus mandou Moisés fazer. E hoje nós podemos ver também essa resistência. Às vezes você fala com o crente, fulano, isso está errado. A Bíblia fala assim. Isso é bobagem. Às vezes muitos pensam assim, Deus quer o coração. Para quê? O céu deu a sorte. Deus quer corpo, alma e espírito. Mentira.
Nós vamos receber um corpo transformado. Mas para isso é preciso que nós estejamos dentro da vontade do Senhor. Né? Louvado seja o nome do Senhor. A base da imitação, viu, irmão? Isso aqui é muito sério também. Hoje nós vemos muitas pessoas aí, porque lá na igreja, epa, sai demônio aqui, o demônio cai aqui, entendendo? As pessoas é curada aqui, etc, mas vai ver o fundamento daquela igreja. Porque muitas das vezes é como o pastor Douglas está explicando antes, o crente prega isso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Essa é a pregação do crente pentecostal. Expulsar demônio por aí mesmo é bom, é dom do Espírito Santo, sim. Entendeu? Mas isso aí não vai salvar ninguém, não. E às vezes nós vemos muitas igrejas aí fora usando isso aí para julgar o povo, porque o povo está mais focado hoje no milagre do que na salvação. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, essas pessoas, elas estão como chamas e chamas, entendeu? Mostrando, fazendo a mesma coisa, entendeu? Na qual Moisés fez, entendeu? Diante de Faraó. Mas só que teve uma hora que não desistiu, não. Não adianta mais mexer, não. Isso aí é o dedo de Deus mesmo. Tá? Mas nós temos que ter cuidado. Tá? E da pastora, porque ela ia no inferno, e esse cara esperando ela voltar, e ele falou: olha, eu estava lembrando da igreja que é a pastora do inferno. E tem uma pastora aí que tem uma igreja que ela vai no inferno e vai no céu. E ela publica nas redes sociais. E ele não sabia se eu já estava no céu ou no inferno. Ela estava então, ele tem muitos seguidores que fica seguindo, fazendo esse povo. Ele não tem base bíblica, ele não tem, entendeu? Ele não tem. Né? Ontem os irmãos viu lá o tanto de igreja que o pastor, entendendo? Citou lá que são igrejas neopentecostal. O que quer dizer neopentecostal? Está entendendo? São igrejas que realmente não tem isso aqui, ó. Bíblia. E nós entramos aqui. Daniel Berg Gunamin, ele ensinou para isso. Deus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Agora, quando realmente o crente ele é pentecostal, pode acontecer tudo isso. Ele pode fazer muito, pode curar o enfermo. Isso aí é obra para a igreja fazer. Pode curar os enfermos, pode revelar, pode profetizar, pode fazer, que é obra a qual a Bíblia, entendeu? Não tomou a igreja, a palavra de Deus, né? Fala para a igreja fazer. Mas só que a pessoa, porque ele faz aquilo, ele vai firmar só daquilo ali, e depois a sua vida fica toda desavessa, todo o contrário. Mas vai. Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, entendendo? Não sei se o versículo de João, ele diz que nem todos. Porque ele diz: Senhor, Senhor, é no céu lá, tá? Põe o outro versículo também. Olha lá, muitos dirão naquele dia: Senhor, é isso que nós vemos hoje. E muitas das vezes as pessoas estão correndo atrás disso aí, ó. Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. O que é que o Senhor vai responder para ele, profecia? Então lhes direi abertamente: nunca os conheci. Meu irmão, nunca. Na verdade, firmado só naquilo ali, só nos sinais de maravilha. A igreja está entendendo? Jesus mandou você fazer
Ensinar, mandou. Mas eles estimulam nisso aí, a ponto que Jesus falou para Pedro, não é isso? Entendeu? Porque ele chegou todo alegre, Senhor, eu estou alegre demais comigo. Entendendo? Até os demônios no sujeito. E Jesus disse para ela, não alegrar por causa disso não. Alegrar é porque o seu nome está escrito no céu. Isso que é importante. Precisamos fazer essa obra? Precisamos. Mas o mais importante, meu irmão, é nós nos preservarmos para a nossa salvação. Amém. Amém? Se salve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fé reprovada. No versículo 8 e o versículo 9. 8, como Janes resistiram Moisés, assim também se resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e época quanto à fé. Não irão, porém, avante. Irmão? Porque todos será manifesto o seu desvario, como também foi da coisa. Então não adianta. Primeiro você fica grudado nesse pessoal aí. O negócio dele não é ensinar a verdade, instruir o povo para ser salvo, irmão. Porque a humanidade hoje, o que a humanidade mais precisa, irmão, o que a humanidade mais precisa hoje é a cura espiritual. Tá? Que adianta ganhar muito tempo e perder a minha alma? Então, o que a humanidade mais precisa, porque eles estão doentes espiritual e eles precisam ser curados. Então, quem pode curar eles? É a palavra de Deus. Entendeu? É a verdade. Conhecereis a verdade, a campanha que nós estamos fazendo aqui, a verdade nos entendeu? Meu Deus do céu, nem fé reprovada. Não irão avante, como aqueles dois, nem nos dias de Moisés, serão manifestos o seu desvario. Quando vivemos orientados pela palavra de Deus, irmão, Deus nos guarda na hora da tentação. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, 15, 16, 17. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Tá, irmão? De que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, olha bem, segura isso aí, desde a tua meninice, sabe as Sagradas Escrituras, mas muitos crentes têm mudado a sua vida hoje. Eu vou falar, né? Porque hoje nós vemos os crentes diferentes, né? É crente que não tem nada com isso, mas enquanto eu vou falar, sabe? É aquele com os brincão na orelha, com os beijos todos entendendo? De freado de batom, as unhas, entendendo? O crente é clarinho, as unhas dele é preta, ou então azul ou roxa, entendendo? Então mudou, hein? Olha bem, desde a sua meninice, sabe as Escrituras, né? Porque eu vejo assim, se Deus quisesse fazer a pessoa pintar, será que ele não tinha poder para fazer, não? Então eu penso nisso, nossa, irmão, vaidade, nossa, né? Então, desde o meninice sabe a Sagrada Escritura, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus, né? Aí, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Mas tem muitos que não aceitam isso aqui, não. Tá? Quando o negócio começa a rochar, eles começam a escorregar de fora. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda boa obra. Então, meu Deus
Então, quando vivemos orientados pela palavra de Deus, como Paulo ele disse que segundo Timóteo capítulo 3, 14 até 17, Deus nos guarda, irmão, da hora da tentação, como nós lemos no Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Olha lá. Como guardaste? Lê para mim essa passagem. Pode ler. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para que tal se habitam na terra. Vendo? Guardar, irmão, a palavra, guardar a palavra de Deus no coração, será guardado também da tentação. Que tentação é essa? Será o grande dia da grande tribulação. Lá no Apocalipse 3, né? O povo estranho sempre será anulado pelo povo de Deus. Os que aceitam e experimentam a palavra de Deus não aceitam exageros. Muitos campos e igrejas estão hoje estragados, meu irmão, por causa de alguns Janes e Janes, né? Nós vemos muita igreja aí, infelizmente, meu irmão, realmente esse tipo de igreja está mais cheio, mais lotado, né? Os irmãos passam na igreja católica e vê como é que está lá, está empanturrado de jeito. Por quê? O negócio é fácil. Assim, entendeu? Até a igreja, viu, irmão, evangélica, se diz igreja evangélica, viu? Ela está borrotada, porque, como o pastor está falando, né? usa os amuletos, sal grosso, uma rosa, uma fitinha para amarrar no braço e uma outra coiseira aí, viu, irmão? Achando que é aquilo que liberta a pessoa. A Bíblia ela é clara, quem liberta é Jesus. Amém. Se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Porque na realidade eu não vejo nenhum boleto na Bíblia aí, entendeu? Meu irmão, não usando alguns boletos para curar. A pessoa é curada no nome de Jesus. Marcos 16. 17, esses sinais, se colocar, não, irmão, não ganhar tempo. Marcos 16, 17, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpente, se beber alguma coisa mortífera, não limparão dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Então, a Bíblia não fala nenhum momento aí, uma rosa, um tecaqué aí, não, para a pessoa se liberta, não. O que liberta é Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitos seriam que terá a sua fé reprovada. E é isso que nós podemos ver, né? Muitas igrejas, irmãos, estão hoje estragadas por causa desse tipo de pessoa aí. Fazendo milagre? Sim. Expulsando demônio? Sim. Curando os enfermos? Sim. Agora, conforme a sua obediência a Deus entra no céu? Não. Porque está firmado naquilo ali. Mas lembrando que isso aí é obra de Deus para a igreja fazer. Mas nós não podemos, entender, agarrar só nisso aí não. Nós temos que cuidar da nossa fé, né? Porque, na verdade, irmão, quantas pessoas que eu orei para ele foi curada, quantas pessoas falando isso com a glória de Deus, quantas pessoas eu orei para ele foi curada, quantas pessoas foram libertas, meu irmão, ele está lá na cachaça, está lá na macumba, está lá no tempo, a mesma coisa. Então, o que importa é que o Espírito esteja preparado, né? E nós sabemos que o Senhor nos guarda desses opositores da verdade. O Senhor tem preparado para todos que o servirem aqui, né, com fidelidade, recompensa e fé aprovada. Todos aqueles que servirem ao Senhor.
que nós possamos estar aqui, né? Realmente, que esses são sinais do fim do tempo. Não vai de qualquer coisa ali, seguir qualquer coisa, não. Leia as Escrituras, examine as Escrituras, entendeu? Porque o Deus dela tem a vida eterna e é ela que decidiu. Amém? Quinta-feira, irmão, é o quarto elo, né?